Gravando. Fazer uma oraçãozinha rápida para a gente começar aqui. Deus, em tuas mãos te entregamos esse tempo, esse momento, Pai. Muito obrigado, te agradecemos, te rendemos graça. Que o Senhor possa falar através das nossas vidas, ó Pai. Possa fluir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, fluir a tua palavra, fluir os teus desejos, ó Pai. Que cada palavra aqui haja compreensão, haja mudança, haja motivação, haja um ponto de inflexão na vida de cada um. E que todos nós possamos exercer um ponto de virada em nossas vidas a partir da aula de hoje. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, só que... Estou mexendo, né? Ó, só tem vocês duas hoje, então eu quero participação. Que luta! Você aí achando que ia ficar mais tranquilo, porque estava em duplo, olha aí, ó. Poxa! Não, eu gosto quando vocês participam, gente. Movimenta, a aula fica dinâmica, passa rápido e a gente nem vê. Então eu já vou começar lançando uma pergunta aí para vocês, ó. O que é dinheiro para vocês? Dinheiro. Se não souber usar dinheiro, acaba sendo uma coisa ruim. Mas se souber usar o é quê? muito Não bom. entendi. É muito bom? Se não souber usar, é muito ruim, mas se souber usar, é muito bom. Entendi. E para você, Michele? Ai, poxa, é uma pergunta bem difícil. Nunca tinha pensado sobre isso. Nunca tinha pensado. Mas, assim, eu sou professora, né? Sou psicopedagoga. Então, assim, pensando... Eu levei logo para o lado educativo, né? E porque eu penso muito assim, as crianças, enquanto não conhecem o valor do dinheiro, né? Elas podem tudo. E quando passam a conhecer o valor do dinheiro, perde um pouco a graça. Então, eu acho que meio que o dinheiro para a gente, né, para o adulto, é uma moeda de troca que a gente dá a ele. Eu acho que uma importância maior do que ele tem. Porque a gente pode todas as coisas, né? Sim. Mas a gente acha que a gente só pode todas as coisas se a gente tiver o dinheiro. Exatamente. Bom, não preciso nem dar aula mais, vou encerrar aqui, a Michele já falou tudo que eu ia falar. Mas, assim, basicamente é isso mesmo, né? Assim, eu trouxe aqui de uma forma diferente, mas com o mesmo contexto do que vocês falaram aí. Porque, assim, o dinheiro, o que é o dinheiro? Né? O dinheiro ele é um fio condutor que nos dá acesso a possibilidades, né? Foi exatamente aí o que a Michele falou, né? Mas, assim, o dinheiro ele nos dá possibilidades. E o dinheiro ele é emocional? É emocional, Rosa? Se você está com dinheiro, seu emocional fica de um jeito. Se você está sem dinheiro, seu emocional fica de outro. Né? É assim? Então. Desse jeito. Quando você Oi? está sem dinheiro, se bem enrolado, você fica, não acha. Aí quando você consegue resolver, você está com dinheiro, você melhora o humor, né? Exatamente. Então, assim, dito isso, as emoções, elas são a base que te leva além das possibilidades que o dinheiro te proporciona. Então, nesse contexto financeiro, o dinheiro ele nos possibilita. E as emoções, elas te levam além. Porque, olha só, mais uma vez, voltando ao que a Michele falou, a gente cria uma ideia de que se a gente tem dinheiro, a gente pode. Se a gente não tem dinheiro, a gente não pode. Vai perdendo um pouco essa ideia de poder. E por quê? Justamente por conta do emocional. O dinheiro, ele afeta diretamente o emocional. Então, se você tem um emocional estruturado, você consegue entender quando você pode e quando você não pode, e isso não vai mudar o teu humor. Isso não vai mudar quem você é, não vai mudar a tua condição financeira,
E... Desculpa, gente. Deixa eu só... Espera aí. Pedi para trazer uma água aqui para mim, mas vamos lá. Então, as emoções, elas são a base do dinheiro. Então, assim, trabalhar o emocional é trabalhar o dinheiro. Então, quando você consegue ter a consciência das tuas emoções, a consciência de equilibrar, de administrar, da tua inteligência emocional, você consegue administrar muito mais sabiamente, de uma forma muito mais produtiva e funcional e organizada o teu dinheiro. A gente aqui está remanejando, organizando, trabalhando o dinheiro de uma forma muito mais assim refinada nesses últimos dias, né? Justamente por conta dessa nossa ida, como a Sulamita postou lá no grupo, a gente vai para Orlando, né? Ela vai palestrar lá. Então, assim, então a gente precisou fazer ajuste fino em tudo, porque é um gasto muito alto. A gente ainda não tinha os vistos, né? Nós precisamos dar entrada nos vistos. Então, é um gasto extra. Então, tudo isso a gente precisou ir fazendo de uma forma organizada, direcionada. E, por vezes, a gente precisou até mesmo enxugar alguns custos em algumas áreas para que a gente conseguisse realocar recursos. Só que, se você não tem o emocional equilibrado, você não vai conseguir desapegar de alguma coisa ou outra que talvez você precise desapegar. De algo que vai exigir naquele momento de você um sacrifício, não é algo que você vai eliminar da tua vida de uma vez por todas, mas é algo momentâneo que você vai... Quando você tem uma inteligência emocional equilibrada, você gera uma rápida consciência de que aquilo ali não é eterno, é provisório. Então, hoje, esse mês, eu vou precisar realocar esse recurso daqui, esse mês eu vou precisar enxugar uns gastos aqui, esse mês eu vou precisar deixar de fazer isso aqui por um bem maior. E muitas vezes a gente não consegue isso no dia a dia, por quê? Porque a gente quer ceder ao nosso desejo, a gente quer ceder à nossa vontade. E quando a gente cede à vontade, a gente está sacrificando uma outra coisa. Sempre vai haver sacrifício, gente. Sempre haverá sacrifício. Até mesmo quando você cede um desejo, cede a uma vontade, você está sacrificando algo. Então, a gente, às vezes, tem a ideia de que, não, eu não vou me sacrificar nisso porque eu não quero abrir mão de fazer determinada coisa. Só nesse fato de não querer abrir mão, você está cedendo a algo, e cedendo a algo, você está sacrificando uma outra coisa. Então, só, né, uma introdução do que a gente vai falar hoje, o dinheiro, as emoções, elas são a base do dinheiro. E, dito isso, eu gosto de trazer o universo de investimentos, porque, assim, quando a gente fala de investimento, né, o mundo, o mercado financeiro, a gente fica muito restrito, né, muito preso à questão do dinheiro, de ganhos, né? Nossa, investi tanto, recuperei tanto, consegui fazer tanto. Então, eu tenho 500 mil em ações, e essas ações me retornam aí semestralmente um valor considerável. E a gente está sempre falando de dinheiro, falando de recursos, falando de retorno, preso aos números. Só que o mercado financeiro ele é muito mais psicológico do que propriamente matemático, do que dos números, do que dos valores. Você pode ter 10 milhões de reais e você começar a comprar ação aqui, uma outra ação ali, investe em fundo aqui, em previdência ali, e você começa de início ver os recursos, né, serem alavancados, crescendo, e aquilo ali te gera aquela sensação de poder, e você começa a reinvestir mais, e quando você vê, você perdeu tudo. Por quê? Porque você não teve o teu psicológico, o teu emocional equilibrado para você conseguir aliar o teu conhecimento financeiro com o teu equilíbrio emocional. Então,
Não basta você ter um conhecimento financeiro acentuado, não basta você ter um conhecimento de mercado, se você não tiver um emocional para gerir tudo isso. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e você não saber dirigir, não saber ligar, não saber as funcionalidades que aquela máquina ali te proporciona, não saber se você vai conseguir andar na rua da tua casa ou não. Aí você vai falar assim, não, mas eu comprei uma Ferrari, eu quero mostrar para os meus vizinhos que agora eu sou próspero, que eu estou rico e que eu tenho uma Ferrari. Aí você vai andar lá, se for aqui na minha cidade, você não vai andar 500 metros com a quantidade de quebra-mola que tem. Então você vai ficar preso no primeiro quebra-mola, vai quebrar a tua Ferrari por falta de um equilíbrio emocional. Então, ter essa gestão, né, dessa inteligência emocional, ter uma gestão das nossas emoções, vai fazer você ter uma consciência situacional e te ajudar a gerir não somente as possibilidades que o dinheiro te proporciona, mas também as possibilidades futuras onde essa base emocional pode te levar. Então, assim, o mercado financeiro, né, como eu falei, tem essa característica que às vezes a gente não fica pegado. E o mercado financeiro hoje, gente, ele movimenta todo o mercado comercial. Você vê assim, a bolsa fechou tanto, a bolsa está em queda, a bolsa está em alta, o dólar subiu, o dólar caiu. E muitas pessoas acham que isso não influencia diretamente na nossa vida, mas influencia. Tudo que é acordado, negociado, traçado, planejado no mercado financeiro, ele reflete nas nossas vidas, porque nós somos a ponta, nós somos o consumidor final. Então, tudo que tudo que ocorre lá, tanto de positivo quanto de negativo, reflete na ponta aqui. Então, ter essa gestão emocional faz com que a gente evite não somente problemas direcionados, relacionados à nossa situação central, como o mercado, né, financeiro, como também os efeitos colaterais que estão diretamente ligados a nós. Então, gerir as tuas emoções vai preservar não somente a tua integridade financeira, como também a integridade financeira da tua família e de cada membro que compõe a sua família. Então, assim, a tua inteligência financeira, a tua inteligência emocional, ela está diretamente ligada ao efeito colateral que vai reverberar em toda a sua família. Então, assim, se a gente agora começou a entender que o dinheiro ele é emocional e que a gente precisa lidar com isso, ter isso como uma verdade, como que a gente aprende a lidar com as emoções? Como que eu gosto de trabalhar nessa questão? Antes de mais nada, a gente precisa entender que tudo, gente, exatamente tudo acontece primeiro na nossa mente. Não adianta, né? Eu falei isso na primeira aula, falo isso em todas as aulas, a Sulamita também repete isso muito nas aulas dela. As nossas emoções, elas são alimentadas pelos nossos pensamentos. E os seus pensamentos são alimentados por aquilo que você vê. Então, aquilo que você vê nutre o seu pensamento. E o seu pensamento vai bombardear suas emoções com coisas boas ou coisas ruins, pensamentos bons ou pensamentos ruins. Essas emoções vão se traduzir em comportamento, em ações. Então, emoções nada mais são do que comportamentos. O nosso comportamento é reflexo da nossa emoção. Então, aquilo que você está jogando para dentro, se na hora de sair não está saindo algo muito bom, você precisa refletir o que você está colocando para dentro. O que está alimentando os teus pensamentos? O que está alimentando a tua visão? A gente vai, nessa viagem que a gente vai fazer, né? Óbvio que a gente não poderia perder a oportunidade de estar em Orlando e não aproveitar o ponto principal quando se fala de Orlando, que é a Disney.
né? Então, assim, a gente tá... Todas as mágicas e manobras que a gente pode fazer, a gente está fazendo para poder... Nunca foi um sonho, nunca tive esse sonho, mas é aquele famoso já que, né? Já que estou aqui, né? Já que estou aqui, vamos viver essa experiência, né? Mal não vai fazer. Então, se planejado e organizado, a gente está planejando isso. Só que o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu trouxe esse exemplo. A nossa filha vai com a gente. E a Lavínia, ela tem 3 anos e hoje é 3 anos e 8 meses. Ela ainda é muito nova, assim, para criança dessa idade, tudo é novidade. Uma poça d'água brincando ou um parque aquático, para ela vai brincar do mesmo jeito, é a mesma alegria. Só que tem uma coisa, que é esse exemplo que eu queria trazer para vocês, para a gente ter uma consciência emocional mais bem estruturada, que é o quê? A gente só sonha na dimensão daquilo que a gente vê. Nós sonhamos na dimensão daquilo que nós temos a experiência, daquilo que nós nos proporcionamos a ver, naquilo que nós nos colocamos. Então, se a gente sonha na proporção daquilo que a gente vê, o que a gente vê está diretamente influenciando no nosso comportamento e nos nossos sonhos, na nossa organização financeira, na nossa organização familiar, na nossa organização profissional. Tudo é gerido a partir daquilo que a gente tem acesso. E como que nós temos acesso? Experimentando, vendo, tendo uma consciência de existência. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a algo, aquilo passa a fazer sentido para nós. E é assim que as nossas emoções funcionam. Se hoje você tem um planejamento de você querer ser algo, de querer comprar algo, de querer atingir um objetivo, é que lá atrás algo foi investido em você, foi estimulado em você. E é assim que, não somente para uma organização financeira, para uma pretensão de crescimento, mas também para uma destruição e uma falência. Porque, da mesma forma que você é estimulado a querer crescer para conquistar algo, você também é estimulado a se enfiar numa dívida para você querer comprar algo. E vou falar aqui uma coisa para vocês. A organização financeira ela é perigosa. Tomem muito cuidado. Porque a organização financeira ela vai dar uma sensação de poder a vocês que, se vocês não tiverem inteligência emocional, se vocês não tiverem as emoções equilibradas, vocês vão estar caminhando muito perto do abismo de cair novamente numa dívida financeira. Por quê? Porque você começa a ver o dinheiro... Peraí, o Fábio chegou aqui. Só vou botar aqui para entrar. Bom, ele vai entrar aí, eu já permiti, ele vai entrar, vamos lá. Então, você começa a ver o dinheiro de uma forma mais palpável, começa a ver o dinheiro com nome. Ah, chegou aí. Boa noite, Fábio, tudo bom? Boa noite, tudo certo. A aula está gravando aí, depois você pega o início, tá bom? Tá bom. Então, você vai começar a ver o dinheiro de uma forma diferente. A gente fala isso até por experiência própria. Porque, assim, Sulamita provavelmente já contou para vocês a nossa experiência. A gente gastava... A gente não era endividado. Se a gente for... a partir do prisma, né, da visão da organização financeira, nós éramos endividados. Porque a gente gastava tudo que a gente ganhava. Mas, no senso comum, né, na realidade cultural que a gente vive, a gente não era endividado.
Por quê? Porque a gente conseguia arcar com as nossas contas, honrar as nossas dívidas. E assim, quando você começa a ter uma vida planejada, organizada, que você vê o dinheiro, cada um no seu devido lugar, e você começa a dirimir ali os efeitos os contratempos, né? Os inesperados, que você começa a regular isso, reduzir, e você consegue não sofrer mais com os imprevistos, você começa a abrir um espaço de confiança. E isso vai gerando uma confiança em você. E essa confiança é gerada a partir de quê? Do dinheiro que você vê ali sobrar. Ah, eu tive um imprevisto de remédio. Beleza, mas eu tenho aqui, ó, uma caixinha do teto de gasto. Eu tenho aqui, ó, um dinheiro dedicado à saúde. Ah, caramba, apareceu aqui uma oportunidade de eu fazer um curso de extensão lá na empresa. Poxa, mas eu tenho meu dinheiro dedicado aqui para a educação. Eu não vou precisar fazer o imprevisto. Oi, filha. Boa noite. Pede benção, papai. Deus te abençoe, filha. Dorme com Deus, tá? Um beijinho. Tchau, tchau. Cheio de sono. Traz água para mim depois, meu filho. Então, você começa a ganhar uma confiança a partir do poder que o dinheiro vai gerando. Que esse dinheiro vai proporcionando para você. Então, assim, isso é perigoso. Porque você acaba perdendo um pouco né, se você não tiver um equilíbrio emocional, você acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade, dessa precaução que a dívida trouxe para você. A consciência situacional que a dívida te provocou acaba sendo eliminada por conta da segurança que agora a organização te trouxe. Porém, se você não tiver uma estrutura emocional para entender o papel de cada dinheiro, entender o limite que cada dinheiro, o limite que cada caixinha vai te proporcionar, você pode incorrer no risco de acabar se endividando sem nem perceber, achando que está organizado. É aquela famosa frase que os desorganizados usam. Na minha bagunça eu me acho. Não. Eu não me organizo porque na minha bagunça eu me acho. Se eu me organizar, eu não vou saber onde está nada. Então, você acaba achando que está organizado, só que já está bagunçado. Então, ter essa sensibilidade e não perder esse timing de sempre estar ali entendendo o papel de cada dinheiro na vida de vocês, para que isso não gere uma condição emocional que vai fazer vocês se perderem novamente. Então, assim, e como eu falei lá no início, tudo acontece na nossa mente, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, o seguinte, se você sofre um acidente, uma lesão em determinada área do teu cérebro, essa área é responsável, vamos supor, de interpretar ali as informações do seu paladar. Você vai comer a carne que for, aquele churrasco delicioso, maravilhoso, aquela gordurinha deliciosa, que quando eu falo enche a boca, mas você não vai sentir nada. Você não vai sentir o sabor de nada. Porque não é a sua língua, a sua boca que transmite para você o sabor. É o teu cérebro que traduz o que o externo está mandando para o interno. O que o exterior está mandando para o interior. Obrigado. Aquilo que você vê, ele é só captado pelos teus olhos. Ele é traduzido pelo teu cérebro.
O nosso olfato é a mesma coisa, a nossa audição é a mesma coisa. Se não houver uma tradução daquilo que está sendo captado pelos receptores que nós temos no nosso corpo, nada do que é captado vai ser funcional e traduzido se não houver o cérebro nessa equação. Então, eu trago esse exemplo físico para que vocês entendam no psicológico, no emocional, que também é assim com o nosso cérebro. Tudo é traduzido no nosso cérebro. Por mais que você esteja ali vendo, enxergando, achando que você está tendo algum controle, mas vou até citar um exemplo aqui para vocês que eu gosto muito de usar. Está incomodando hoje. Vocês já repararam que as cores das lanchonetes e dos restaurantes são sempre cores amarelas e vermelhas? O McDonald's é vermelho e amarelo, o Bob's é vermelho bem agressivo, o Burger King é vermelho e amarelo, Girafas é vermelho e amarelo. Tudo tem vermelho e amarelo quando é relacionado a restaurante, lanchonete, a comida. Você não vê um verde fluorescente, você não vê um rosa. Sabe onde você vê rosa? Cafeteria, doceria, sorveteria, cores vibrantes, agressivas. Por que sorveteria? Sorveteria mexe com o teu lúdico. Você não sente fome e vai comer um sorvete. Você sente vontade de comer um sorvete. Tudo isso é milimetricamente planejado para atingir diretamente o teu cérebro. Para fazer você... Às vezes você não está nem com fome, mas você passa na rua assim, vê uma placa do Burger King, do McDonald's, e você fala assim, poxa, comer um Burger King. Agora eu falo porque eu passei muito por isso quando eu trabalhava na rua. Às vezes não estava nem com fome. Mas passava em frente assim, caramba. E fora o cheiro, né? Que o cheiro é uma coisa que ele entra pelo nariz e ele não vai para o pulmão, ele vai lá no estômago, dá 3 voltas assim e vai lá na tua boca. Aí enche de saliva e você fala, nossa, que vontade de comer isso. Então as coisas, elas são, gente, elas não são feitas aleatoriamente. Elas são direcionadas, planejadas para atingir diretamente o imaginário de cada um de vocês. Ter esse entendimento faz com que a gente crie ferramentas para resistir a essas coisas. Que ferramentas são essas? Entender, ter a consciência financeira e situacional de cada um de vocês, do bolso de vocês. Quando você tem essa consciência, você vai sentir vontade, porque a questão não é você não sentir vontade, você vai sentir vontade. Eu sinto vontade. Mas aí eu penso, eu posso? Não posso. Mas, poxa, se eu quisesse, teriam algumas formas de ter acesso a esse tipo de poder, ou fazer um exagero aqui, uma estripulia ali. Quando você tem o dinheiro organizado, até para você exagerar, você consegue exagerar de uma forma organizada. Como, por exemplo, nós já fizemos isso aqui. Teve uma vez que a gente estava assim, curtindo a vida adoidado, igual o filme. A gente gastou os nossos 10% e assim, tudo que a gente tinha vontade, a gente estava lá fazendo, com os nossos 10%. Chegou perto do final do mês, assim, estava os dois duros. Ninguém tinha 10% mais. Aí, um belo dia, a gente olhou um para o outro assim, falando, caramba, que fome, né? Tem alguma coisa para comer aí? Tem que fazer. Não quero fazer, não. Mas ninguém tem dinheiro. Tem dinheiro? Aí eu tenho R$3, você tem 5. Eu falei, 8 não dá para fazer nada. Aí a Sulamita virou e falou assim, peraí, deixa eu dar uma passeada aqui nas caixinhas. Aí ela foi lá nas caixinhas. Porque às vezes, gente, a gente vai colocando dinheiro lá
E o que vai rendendo, às vezes a gente gasta o da semana e o que vai rendendo fica lá. Então, com o rendimento, às vezes, você vai fazendo ali uma limpeza nas caixinhas, só com o que rendeu, você pega e você consegue fazer alguma outra coisa, que foi o que a gente fez. A gente, se não me engano, foi com as caixinhas do sacolão, a gente foi pegando, que a gente tinha dinheiro do pão, dinheiro do queijo, que a gente fazia aqui uma miscelânea de caixinha danada. E a gente já tinha comprado o que precisava comprar para aquela semana e o rendimento estava lá, e a gente começou a pegar. Resumo da ópera, a gente conseguiu comprar uma pizza só com o rendimento das caixinhas. Então, é isso que eu estou falando. A gente queria exagerar, a gente queria extrapolar, fazer uma estripulia ali, só que a gente não tinha dinheiro. Mas a gente conseguiu levantar recurso para fazer uma estripulia, por quê? Por conta da organização. A organização nos proporcionou fazer uma estripulia. Então, se não tivesse, a gente ia dar o nosso jeito, ou ia dormir com fome. Mas a gente não ia extrapolar. Porque a gente tem a consciência, a gente tem a inteligência, o equilíbrio emocional de entender a função do dinheiro e a nossa realidade financeira. Então, tudo começa a partir do nosso cérebro, tudo é feito, direcionado para manipular o nosso cérebro, o nosso psicológico, o nosso imaginário. Tenham isso em mente, tenham isso com vocês. Então, gente, voltando para as emoções. Então, Mário, já entendi que a emoção é a base do dinheiro, que a emoção ela é alimentada através dos pensamentos. Então, como que é a dinâmica de funcionamento da emoção, então? As emoções, gente, eu costumo dizer que a emoção ela é uma caixa preta. Igual a caixa preta do avião, só que na caixa preta do avião você visita ela depois do acidente. A caixa preta das emoções, né? As emoções, elas vão armazenando e elas provocam o acidente por conta daquilo que ela armazenou. Poxa, Mário, mas provoca acidente? Como que as emoções elas provocam acidente? Vocês vão descobrir agora. Geralmente quando alguém faz uma besteira impensada, a gente vira e fala assim, agiu por impulso, agiu na emoção. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? É isso. Por que a pessoa agiu por impulso, agiu pela emoção? Porque as emoções, elas vão se acumulando ali e ela age de uma maneira, quando a gente não tem tempo, ela é um mecanismo, né? A gente chama isso de mecanismo de luta ou fuga, né? Ou ela te impulsiona, te gera ali uma carga de adrenalina, de cortisol na tua corrente sanguínea, para você, ou na situação que você se encontra e que você é estimulado por algo externo e a sua emoção ela é acordada, ou acorda aí que eu preciso de você. O que acontece? Tudo aquilo que os teus pensamentos foram investindo nas tuas emoções durante todo esse tempo, até aquele momento, ele vai ser jogado para fora. Por que as pessoas têm o costume de fazer besteira? Porque elas acumulam as suas emoções, o seu equilíbrio emocional está deteriorado. A caixa preta das emoções dela só está ali repleta de emoções ruins. Então, quando ela precisa reagir a um estímulo externo, ela age da pior forma porque ela só pode dar aquilo que ela tem, que ela acumulou. E ela só acumulou o que de pior ela tinha. Ou o que de pior ela foi absorvendo. Porque tem isso. A própria Bíblia fala para você reter o que é bom. Só que a gente não retém o que é bom. A gente usufrui do que é bom e guarda o ruim. A nossa vontade de querer experimentar coisas boas, de viver momentos bons, é tão grande que a gente não consegue armazenar. É a mesma coisa de você pegar assim e falar assim, poxa vida, eu tenho a oportunidade de fazer um cruzeiro, tem um cruzeiro ano que vem, barato, consegui preço, dá para ir eu e toda a minha família, eu vou pagar R$5.000,
dá para eu pagar aqui, ó, em 12 vezes sem juros. Dá para aí você passa, poxa, 12 vezes, vamos botar R$6.000, 12 de 500, para ficar fácil a conta. Aí você pensa assim, poxa, R$500 por mês eu consigo. R$6.000 talvez eu não conseguisse, mas R$500 eu consigo. Aí você pega e fala assim, vou começar a guardar R$500 daqui, porque daqui a um ano eu tenho dinheiro do Cruzeiro e eu consigo pagar ele à vista. Beleza. No primeiro mês você até consegue R$500. Aí no segundo mês aparece um fim de semana em Angra que a tua prima, o teu irmão, o teu tio, a tia, a vizinha, ô fulana, tem um passeio, a gente vai passar aqui o fim de semana lá em Paraty, vamos? Aí você fala, puxa vida, quanto que é? Aí, baratinho. Dá para ir você, seu marido, seu filho, seus 2 filhos, vai sair com ônibus, com alimentação, com tudo, R$100 cada um. Aí você fala assim, caramba, só isso, ida e volta, e alimentação, os 2 dias é muito barato, eu vou. Aí você vai lá, R$400. O dinheiro que você ia separar para o Cruzeiro, você já gastou em um fim de semana. Mas por quê? Porque você não quis sacrificar o hoje por algo maior no amanhã. A gente não retém o que é bom. A gente quer experimentar o que é bom hoje. Porque reter o que é bom para usá-lo no futuro demanda sacrifício. Muitas vezes demanda sacrificar o hoje. E a gente tem uma dificuldade muito grande de sacrificar o hoje em prol do amanhã, porque às vezes o amanhã é muito longe. Esse amanhã vai demorar. Só que quando esse amanhã chegar, ele vai te dar um prazer muito maior. Ele vai te proporcionar uma experiência muito maior do que uma ida ali em Paraty. Que é legal, poxa, é bacana. Paraty é lindo. Fazer aquele passeio de barco, bacana. Mas o que você prefere? 2 semanas num cruzeiro, fazendo todo o Nordeste, fazendo, sei lá, Argentina, Uruguai, Caribe? Ou você prefere um fim de semana em Paraty? Então, reter o que é bom é isso. Só que a gente só retém o que é ruim. Porque a gente não quer trabalhar com a frustração imediata ali. De não ceder ao desejo e ceder ao que é necessário ser feito. Então, as nossas emoções, elas funcionam dessa maneira. A partir do momento que você começa a se auto-sacrificar, a não ceder aos teus desejos, a reter literalmente o que é bom, você começa a elaborar em si mesmo uma estrutura emocional consolidada, firme, forte, sábia, funcional, que quando você se depara com uma situação onde vai exigir que você dê uma resposta rápida, imediata, o teu emocional já vai estar trabalhado da maneira positiva que vai te impulsionar a tomar uma decisão correta. Aí, você não vai dizer que você teve uma decisão ou você fez uma escolha por impulso. Porque quando a gente fala que foi por impulso, é que quando foi errado. É porque o motivo foi errado. Porque deu errado. Quando dá certo, a gente não fala que foi por impulso, a gente fala que foi racional. Não, fiz uma ótima escolha. Eu pensei. Mas mal sabe você que tudo isso já estava ali armazenado por conta de um histórico, por conta de um passado que foi feito, trabalhado em cima de emoções positivas, saudáveis, boas escolhas, pensamentos estruturados, organizados, futuros planejados. Tudo isso vai investindo boas emoções na sua caixa preta, que no momento que você precisar dizer um não, como eu falei na última aula, né? Você precisar negar um convite que não vai estar de acordo com o teu planejamento, você vai fazer isso com segurança. Porque o teu emocional está equilibrado. Porque você não vai trocar um pão do micro-ondas com o pão feito lá no forninho, quentinho, gostoso. Porque o pão do forno demora um pouco mais, mas sai muito mais saboroso.
O pão do micro-ondas, né? Como eu já falei aqui para vocês. Você tira dali, dá 15 segundos, ele já está frio e duro. Que ele resseca a água todinha do pão. Então, não troca o micro-ondas pelo forno. Ou melhor, o contrário, não troca o forno pelo micro-ondas. Então, gente, agora que eu já expliquei para vocês aí a estrutura, né, de como as emoções, mais ou menos, né, a básico aí da estrutura emocional, como que ela interage com o dinheiro, com as nossas finanças, como que eu uso isso ao meu favor? Como que eu consigo, Mário, trabalhar essas emoções de uma maneira mais saudável, como você falou aí, para eu alimentar minha caixa preta com emoções mais saudáveis, com pensamentos mais alegres, para que eu consiga ter reações mais positivas. Primeira coisa que você precisa fazer, como que anda o seu estado emocional? Nas mais variadas áreas da sua vida. Faça uma análise. Como que anda a minha vida emocional no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito pessoal? Como que anda o seu emocional? Eu sei que vocês vão, de imediato, vocês vão estar muito sensíveis a dizer que tá péssimo, tá horrível. Porque a gente tem essa tendência, essa inclinação, enquanto brasileiros, de sempre dramatizar essa questão. E também por não trabalhar em cima disso de uma maneira correta, né? Trabalhar o nosso emocional de uma maneira correta. Então, assim, procura entender em qual dessas áreas precisa de um olhar mais refinado, de um tratamento um pouco mais, de um acompanhamento mais de perto. Porque primeiro passo é entender a necessidade de mudança. Não adianta você ir para a terapia, querer catar papel na ventania. Eu vou para a terapia para descobrir aqui o que eu preciso mudar. Não. Porque aí você vai chegar lá, vamos supor, o psicólogo chega para você e conversa e fala, então, diante de tudo que você falou, aí vê se faz sentido você entender que isso aqui não está tão funcional na sua vida. Aí eu falo, não, está funcionando sim, está certo. Por quê? Porque você não gerou uma consciência se aquilo ali está errado ou não na tua vida. Você não foi motivado, impelido, impulsionado a entender a necessidade de mudança. Você foi apenas apresentado a uma realidade e que você ainda não está preparado para aceitar. Então, primeiro você precisa analisar se essa realidade está sendo funcional na sua vida. Não, determinados comportamentos aqui estão bem disfuncionais, não está me trazendo um bom retorno, não estou conseguindo administrar bem a minha emoção, a minha vida financeira, minha vida profissional por conta disso. Então, preciso mudar isso aqui. Beleza, o primeiro passo. Então, analise o seu estado emocional. Primeiro de tudo. Faça isso. Segundo, faça um investimento em emoções saudáveis, em momentos felizes, em momentos que te tragam um retorno satisfatório, de prazer, passar um momento que você consiga se desligar de algum estresse, se desligar da realidade tão conturbada, de uma rotina conturbada. Procura evitar esse tipo e às vezes, gente, coisas mínimas, pequenas, que a gente passa por ela todo dia na nossa rotina e a gente nem percebe. Sabe o quê? Tem gente que acorda, vai lá, ou vai direto para o Instagram, ou vai direto ligar a televisão para ver o RJ da vida, ou, sei lá, o Jornal da Manhã. Não, o que eu preciso saber como é que está o trânsito, eu preciso saber como é que está o Rio de Janeiro, se está pegando fogo, se está tendo operação, se está tendo guerra, antes de sair de casa. Aí você pega e começa a ser bombardeado por esse monte de notícia ruim, de problema. Aí você já sai de casa como? Preparado para o caos. Porque o caos já invadiu você antes mesmo de você sair de casa.
então você já começou a se alimentar de emoções ruins. Você está estressado? Não, você não está estressado. Mas na primeira pessoa que pisar no teu pé, lá no trem ou na calçada, você já está com a tua emoção ali pronta para despejar em cima dela. Por quê? Porque você passou por um bombardeio de emoções sem nem saber que aquilo lá estava investindo nos teus pensamentos. Que aquilo ali está gerindo e administrando os teus pensamentos. E que esses pensamentos eles vão se traduzir em emoções ruins. E essas emoções ruins, quando você tropeçar no pé de alguém, ou alguém tropeçar no teu pé, ou pisar, ou quando você estiver lá no trem, no Japeri, no Santa Cruz, que o cara passar com a caixa de isopor molhada e pingando em cima do teu pé, você vai voar no pescoço dele? É isso. Porque você já chega no trabalho, já tem aquele colega de trabalho tóxico que só fala tragédia, desgraça e fofoca, que fala mal de todo mundo, inclusive de você, mas ele fala mal de todo mundo para você e para os outros ele fala mal de você. O chefe estressado, estressante, trabalho, relatório, planilha, problema, enfim. Tudo isso que todos nós vivemos no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Prazos curtos, todo trabalho, toda demanda sempre é urgente, e tudo isso vai gerando em você uma expectativa de que só vai vir tragédia e problema. E você precisa estar preparado para todo problema que vier. E como que você se prepara? Sempre esperando que uma desgraça vai acontecer. Então, se você... vamos falar de guerra, né? Tem algumas guerras acontecendo pelo mundo aí. Se você espera que os Estados Unidos vão invadir o teu país, o que você faz? Faz igual o Maduro está fazendo agora. Começa a botar tudo que ele tem lá de arma e expor aquilo. É assim que a gente faz no nosso dia a dia. Se a gente gera uma expectativa de caos, gera uma expectativa de problema, uma expectativa de tragédia, a gente vai se armar para o caos, para o problema e para a tragédia. E isso faz com que todo o teu emocional se deteriore, se destrua, porque você não se arma para a tragédia, para o caos com alegria, com prazer, com sorriso de orelha a orelha. E mais ainda, quando a gente esbarra com alguém que é assim, é uma pessoa que é tranquilona, que reage tudo na boa, uma pessoa alegre, é igual, a gente reage da mesma forma que alguém que acha um dinheiro na rua e devolve. A gente age como se fosse o absurdo, fosse o ponto fora da curva. Caramba, fulano de tal ele é fora da curva, né? Uma pessoa assim admirável. Você vê que ele não se estressa com nada. A gente admira o outro, admira as suas reações, mas a gente se permite continuar vivendo da mesma forma que a gente vive. Sem perceber que são exatamente essas emoções que nos fazem estar fora de sintonia com aquela pessoa que vive a vida diferente. Ah, Mário, mas sei lá, a pessoa que vive a vida assim, sem esquentar a cabeça para nada, pode ser um desligado também, um irresponsável? Pode ser também. Mas pode ser também uma pessoa que sabe lidar com as suas emoções, que sabe quem ela é, sabe as suas competências, suas habilidades, suas qualidades, e que não se deixa abalar tão facilmente. Beleza? Terceiro, como são suas reações diante de situações inesperadas? Como eu falei aqui, né, dos imprevistos. Analise como que você anda reagindo diante de situações inesperadas. Isso vai dizer muito de como estão as tuas emoções. Porque para você saber do que precisa suplementar na tua vida, você precisa saber o que está faltando. Não adianta você ir lá no mercado, na farmácia, comprar um monte de multivitamínico sem saber se você está com alguma deficiência de vitamina. Ah, mas eu estou tomando, beleza, mas você está tomando a quantidade necessária? Você está tomando de uma maneira direcionada realmente para o que
está em falta, no que você está com déficit? Não sabe. Então, precisa ter uma análise e uma autoanálise para saber como que você anda reagindo a essas situações inesperadas. Para você saber como o teu corpo está reagindo, como são as suas reações emocionais, para você trabalhar em cima dessas emoções. Eu estou muito estressado, eu estou reagindo de uma forma estressada com qualquer coisa. Me chamou de bonito, eu estou reagindo, eu estou xingando, eu estou esbravejando. Isso vai dizer o que você precisa fazer na sua vida. Isso vai dizer isso vai te ajudar a entender o caminho que te levou até ali, o que realmente está te impulsionando a reagir dessa maneira. Mas antes precisa haver essa análise, essa reflexão. Quarto ponto, se permita novos hábitos e pensamentos saudáveis acerca de si mesmo. Pensamentos saudáveis acerca da sua família, do seu trabalho, do seu potencial, das suas habilidades. Valorize as suas qualidades e alimente a confiança em si mesmo e no potencial das suas ações. Gente, a gente tem uma facilidade, vou dizer assim, né, de olhar muito o outro e pontuar as qualidades que as pessoas têm, né? Principalmente no exemplo que eu acabei de dar. Você está dentro da empresa, você vê alguma pessoa destoando do comportamento comum das outras pessoas, você fala assim, poxa, fulano de tal é muito bom nisso, né? Ou a pessoa que sabe gerir pessoas, sabe lidar com situações gerenciais, de recursos, de humanos. Só que a gente não consegue olhar para si mesmo e também ter esse mesmo olhar crítico com as nossas habilidades e as nossas qualidades, porque a gente acaba se acostumando. Entra na rotina ali e a gente normaliza tudo. A gente normaliza as nossas qualidades, a gente normaliza as nossas habilidades, mas às vezes a pessoa tem uma habilidade igual ou até mesmo de uma competência inferior à nossa, mas a gente olha para o outro e fala, caramba, fulano de tal, ó, é 10. Fala igual o Romário, se ele é 10, você é 11. Mas você não tem esse olhar para si. A gente desacostumou a olhar para si mesmo. Perdemos essa vontade, essa habilidade de ressaltar quem nós somos, de pronunciar as nossas qualidades, as nossas competências. Gente, isso ajuda muito a você se alimentar de boas emoções, de você armazenar boas reações. Porque, como eu falei, se são os pensamentos que alimentam as emoções, quem dirá os pensamentos que nós geramos acerca de nós mesmos? Se você manipula seus pensamentos em prol de si mesmo e esses pensamentos são de uma maneira positiva, suas emoções serão positivas. Da mesma maneira que se você tem um pensamento acerca de si mesmo, que são só pensamentos ruins, você se torna uma pessoa tóxica, uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, porque você nunca enxerga beleza em si mesmo. Se você não enxerga beleza, você enxerga derrota. E você será uma pessoa derrotada. E o mesmo funciona com o oposto. Se você se enxerga como uma pessoa habilidosa, competente, com qualidade, você vai reagir como tal. O Chorão dizia que, para quem tem fé, o impossível é só questão de opinião, né? Mas é exatamente isso. Não é somente para quem tem fé, porque quem tem fé, tem um pensamento positivo acerca de algo. E aí o impossível é uma questão de opinião, por quê? Porque a opinião é algo particular. Tem até alguns ditados que falam, opinião é igual determinada coisa, cada um tem a sua. E o pensamento é igual. Cada um tem o teu pensamento. Se você acha que vai conseguir, se você acha que tem qualidade, se você acha que tem competência, começa a trabalhar em cima disso e isso vai refletir na tua vida. Através do comportamento emocional, que é a dinâmica de um funcionamento.
humana. Quinto ponto. Um emocional fragilizado tem uma grande tendência de ceder aos desejos e vontades e pouca motivação a fazer o que é necessário. Isso é certeza de procrastinação. Quando a gente está nesse quadro que eu falei, né, de pessimismo, de olhar para si e não enxergar, e não ter um olhar positivo, você está aí à beira do abismo de cair na procrastinação. À beira do abismo de ceder aos seus desejos, ceder às suas vontades. E isso, para a organização financeira, é um prato cheio para você sair dela. Para você escorregar na casca da banana e cair no abismo da dívida. Sexto ponto. Repense sobre os ambientes aos quais você tem frequentado. Busque estar em ambientes saudáveis, alegres, que te transmitam sentimentos de paz e realização. E se você tiver dificuldade de acessar esses ambientes, seja você esse ambiente. Não seja influenciado pelo ambiente por conta de quem ele é. Seja você a diferença nesse ambiente. Se é um ambiente tóxico, seja você o antídoto para essa toxicidade. Seja você a antítese, né, do assunto que está acontecendo ali. Porque se temos... E isso é até uma forma de você influenciar no ambiente, de você ser a influência positiva e tornar esse ambiente saudável. E que bacana se esse ambiente começar a ser transformado e ser um ambiente de mudança a partir de você. Então, pensem nisso. Sétimo, mude hábitos. Elimine hábitos antigos e indesejados. Dê um basta. Tome uma decisão. Eu até queria dar um exemplo do ponto anterior, mas eu vou pular, senão vai ficar muito, muito longa a aula. Mas, assim, a minha mãe, ela parou de fumar com um cigarro em cima da estante. A minha mãe, quando ela engravidou do meu irmão, ela fumava. Quando descobriu que estava grávida, parou de fumar. Depois que meu irmão nasceu, o que aconteceu? Ela foi lá e voltou a fumar de novo. Quando descobriu que estava grávida de mim, ela foi lá e parou de fumar. E assim, tô grávida. Parei de fumar, botou o cigarro na estante e parou e acabou. Não fumou mais. Ficou lá todo o tempo da gestação sem fumar. Só que aí depois que eu nasci, ela tomou uma decisão de que não iria mais voltar a fumar. Mas no tempo entre o nascimento do meu irmão e o entendimento que ela estava grávida de mim, ela fumou. E eu trago o exemplo do cigarro, por quê? Porque é um vício, é algo muito difícil de largar, mas todo vício tem a sua dificuldade. Mas toda libertação tem o seu propósito. Para você se libertar de algo, você precisa apenas instaurar um propósito. E esse propósito precisa ser equivalente ou maior. Precisa ser igual ou maior ao seu vício. Ou aquilo que está te provocando algo ruim. No caso dela, era a gestação, né? Era a vida, era o filho. Ela sabia que poderia acontecer algo de muito ruim, né? Uma má formação, se ela continuasse fumando. Então, como é algo maior, é um propósito maior, eu vou parar de fumar. E você? Qual hábito ruim que você entende que você vive hoje e que você entende que precisa mudar e que você não consegue? Determine um propósito maior, igual ou maior a esse mau hábito. Imprima, comece a implementar um novo hábito que vai assumir esse lugar. Porque, olha só, não adianta nada você parar de fazer algo, parar de se comportar de uma maneira errada, ruim, que você entende que é errado, e você não substituir esse comportamento por algo bom, por um outro comportamento positivo. Porque senão você vai, como é um lugar onde já está acostumado com algo ruim, você só vai mudar a dinâmica do comportamento, mas ele vai continuar sendo ruim. Vai ser um outro comportamento ruim. Porque você não ocupou aquele espaço com algo positivo.
Então, não é apenas mudar de hábito, não é apenas eliminar um hábito ruim, é você substituí-lo por um hábito positivo, um bom hábito. Ponto 9. Elabore uma rotina que vai priorizar ações em prol desse novo hábito. Se você determinou que você vai mudar, vai ter uma mudança de comportamento, poxa, todo dia eu vou para o trabalho e eu tenho que parar naquela lanchonete porque aquele salgado dali é muito bom. Caramba, eu nunca comi um salgado igual daquele da lanchonete. Todo dia eu tenho que passar ali e comer. E sim, o teu dinheiro está indo embora. E o salgado é só um exemplo, tá? Pode ser o cafezinho, pode ser, sei lá, um jogo, comprar o jornal, enfim. Um hábito que você, se você começar a refletir, botar na ponta do lápis, está escoando o teu dinheiro de uma maneira, talvez, fútil, desnecessária. Poxa, beleza. Tá, vou cortar o meu lanchezinho da manhã lá, o meu cafezinho. A minha Coca-Cola com salgado todo dia de manhã que eu como. Realmente tá me fazendo mal, é algo que não é saudável, beber Coca-Cola logo de manhã, ou gordura logo de manhã, beleza. Vou me empenhar em mudar esse hábito. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar passando todo dia de manhã em frente à lanchonete? O que vai acontecer quando você sentir aquele cheiro? O que vai acontecer quando você olhar para a vitrine e ver aquele salgado bonito? Aí você vai falar assim, não, eu já resisti por muito tempo. Estou 3 dias já. Hoje eu vou comer. Hoje eu mereço. Hoje eu vou me permitir. Aí você vai lá e come. E não adianta. Abriu a primeira concessão, abriu a porteira, passa a boiada. Então, elabore uma rotina que vai priorizar a mudança do seu hábito. O que eu vou fazer? Poxa, eu vou fazer um caminho diferente. Não vou passar em frente àquela lanchonete, pelo menos nos próximos 15 dias, nos próximos 20 dias, durante todo esse mês, vou fazer um outro caminho até eu desintoxicar a minha mente dessa rotina diária que eu coloquei nela. Porque aí vai ter o dia que você vai passar em frente, vai até esquecer que ali tem uma lanchonete, porque não é mais relevante para você. A nossa mente ela está todo o tempo atento àquilo que a gente entrega para ela de relevante, que a gente diz para ela que é importante. O que a gente diz, o que a gente não sinaliza que é importante, vai passando na nossa memória automática, vai embora. Pensamento automático, ó. Porque a nossa mente ela não dá conta de ficar sinalizando e pontuando tudo. É igual o exemplo do carro que eu dei lá na outra aula. Quando você quer trocar de carro. Eu tinha, sei lá, um Civic, vou comprar uma Hilux. A Hilux passava por você, você nem via. Mas a partir do momento que você diz para o teu cérebro que você quer vender o teu carro e você quer comprar uma Hilux, toda a Hilux que passar na sua frente você vai ver. Porque você pontuou para ele que aquilo ali é relevante. E é assim também com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos. Se a gente tira do prisma da ordem do relevante, da ordem relevante no nosso cérebro, vai caindo para a memória automática e a gente vai embora. E a gente introduz um novo hábito saudável para ocupar esse espaço. Beleza? Assim, eu trouxe até aqui uma demonstração para vocês de como que o nosso cérebro, como que o nosso organismo ele reage diante de situações felizes, né? Contentes, alegres e situações tristes. Quando estamos felizes, o nosso cérebro ele inibe sentimentos depressivos, ele inibe pensamentos negativos e favorece o aumento de energia positiva, de ânimo, de motivação. Isso acaba silenciando os estímulos que geram pensamentos de preocupação, de agonia, de ansiedade, porque te traz exatamente a calma que a gente tanto diz que quer. E já a tristeza, quando a gente está num ambiente de tristeza, com pensamentos tristes, isso acarreta uma perda de energia, esse impulsionamento, essa motivação, esse ânimo, a gente vai perdendo isso.
E juntamente com isso, o entusiasmo por motivações relacionadas à vida, relacionadas a coisas que nos fazem que nos faz sentir pertencentes ao nosso campo existencial, principalmente coisas que nos geram recompensa, prazer. Tudo isso, quando a gente está num momento triste, vai em descendência. Então, e a gente acaba normalizando isso, porque a gente entende que é uma reação normal do nosso corpo. Tá ótimo, Rosane, sem problema. Vai com Deus, obrigado. E a gente acaba normalizando isso, porque a gente entende como a gente vive tanto isso de uma forma rotineira que a gente acaba encarando com normalidade e aceitando. Não gera uma revolta em estar todo dia tendo esse tipo de comportamento numa rotina de sentimento ruim, sentimento triste. Aí a gente acaba se entregando. E acontece exatamente isso aqui. Então, construa propósito, gente. Identifique e alimente as qualidades de vocês. Pontuem para a vida de vocês os bons hábitos que vocês querem ter, as mudanças que vocês identificam que precisam fazer. Eu falo isso até mesmo por mim. Eu sei que é muito difícil mudar o hábito. Mudança de hábito é muito difícil e precisa de uma motivação muito grande. Mas cada dia que você tem essa consciência, esse entendimento de que é difícil e você não adota nenhuma ação no sentido de mudar isso, é mais um dia que você está dificultando essa sua mudança. Porque você acaba cauterizando o teu pensamento, o teu cérebro, a tua mente, o teu emocional, e ele vai perdendo a sensibilidade e esse entendimento de mudança. Até chegar ao ponto que você se entrega e você fala assim, vou desistir, porque eu não consigo mesmo, não consegui até agora, não vai ser agora que eu vou conseguir. E você acaba alimentando pensamentos que só vão reforçar esse mau comportamento. Então, assim, elabore determinados propósitos positivos para a vida de vocês. Isso vai alimentando as nossas emoções, isso acaba impulsionando nosso sistema de recompensa, porque a gente acaba estabelecendo propósito para a nossa existência, para o âmbito existencial da nossa vida. E não somente âmbito existencial, pessoal, mas também vida profissional, conjugal, familiar. Tudo isso vai reverberando nessas áreas da nossa vida. E reforço, impulsione, né, as qualidades que vocês têm, ressaltem, né, as habilidades que vocês têm. Todos nós temos qualidades e habilidades, gente. Só que temos essa tendência, essa inclinação a sempre estar expondo o caos, a desgraça, a tragédia, o que é negativo. Então, pensem muito bem nisso. Outra coisa, para finalizar, como eu falei que como eu falei para vocês que a organização financeira ela pode se tornar perigosa se vocês não tomarem determinados cuidados, ela também vai provocar determinadas mudanças no ciclo de relacionamento de vocês, ciclo de amizades, ciclo de colegas, ciclos profissionais, porque assim, a forma de vocês lidarem com o dinheiro vai começar a provocar uma dissonância nas relações, porque assim, quem caminhou com vocês até agora, talvez não vai querer continuar caminhando, porque vocês vão gerar uma mudança comportamental que a organização financeira vai exigir de vocês. Que, na verdade, vocês já estão adotando na vida de vocês, já estão praticando essa mudança comportamental. E isso vai exigir que vocês sacrifiquem, façam determinados sacrifícios,
façam determinados, adotem determinados comportamentos, evitem determinados lugares, recusem determinados convites, e é a partir disso que essa dissonância começa a acontecer. Vocês não vão estar mais na mesma frequência que essas pessoas. A frequência do endividado, ela oscila a todo momento. A frequência do organizado, ela é linear, porque você sabe de onde vem, sabe para onde você quer ir, sabe se você quer aumentar a frequência, é estruturado, é elaborado, é consolidado. O endividado, não. Ele vive a vida como se não houvesse amanhã, só se vive uma vez. E a tua frequência não vai estar mais na mesma frequência do só se vive uma vez. É isso. E o que acontece? Quando você começar a dizer não, você vai ser o chato, vai ser o careta, vai ser o enjoado, vai ser aquele que, não chama não, porque já sei que vai dizer que não tem dinheiro, já sei que vai dizer que não pode, já sei que vai dizer que está planejando para fazer uma outra coisa. E deixa o endividado viver a ilusão dele. Porque, como diz aquele... Cara, eu adoro usar esse hino como exemplo, porque eu acho muito engraçado. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. O endividado é isso. O endividado vai se arrepender quando vê você na benção. Entendeu? Mas, quando você estiver passando ali na prova, a prova não é que você vai estar passando dificuldade. A prova é de você estar ali resistindo a si mesmo. Essa é a prova. Resistir a si mesmo. Ganhando casca, ganhando maturidade, ganhando experiência, para você conseguir viver a plenitude de tudo aquilo que você vai estar construindo durante esse processo. O endividado, ele pode comprar 10 Hilux, ele não vai saber o valor de uma Hilux. Conheci algumas pessoas que, tempos atrás, era aquela febre de você ir lá, financiar um carro, pagar 3 parcelas e deixar caducar, e quando o banco começasse a cobrar, ia lá e tacava na justiça por juro abusivo. Aí, sei lá, dava um aqui, um resultado ali, vivia trocando de carro, mas quem está olhando de longe fala, caramba, fulano está com dinheiro, vive trocando de carro. Mas vai saber como é que aquele infeliz está trocando de carro. Nunca vai ter o prazer de entender que aquele carro é uma conquista, porque ele não sabe o tempo que ele vai permanecer com aquele carro, porque a qualquer momento ele pode ser obrigado ou a devolver, ou a vender, ou a se desfazer de alguma forma. Nunca vai ser palpável o prazer da conquista. O endividado, ele não tem a capacidade de sentir o prazer da conquista, porque ele só cede a desejos. Ele não conquista, ele cede a desejos. E isso vai provocar essa dissonância, esse rompimento nas relações. E amém. Porque se quem caminhou com você até aqui não tiver a maturidade de entender que você está caminhando para algo melhor, realmente não merece continuar caminhando com você. E tudo bem, amém. Vida que segue. Como diz o ditado, quem tem filho barbado é gato. Deixa o barbado viver endividado. Então, Michele e Fábio, me dizem aqui, como tem um tempo muito longo, eu não me lembro. Eu dei o exemplo, eu acho que eu dei, sobre José do Egito, na outra aula. Oi, Mário, na outra aula eu não estava. Ah, tá. Beleza, valeu, Fábio. Michele, acorda aí, Michele. Não tô dormindo, não. Eu não estava tão bem e eu ainda não assisti. Entendi. Então, beleza. Então, é como se não tivesse, é como se eu não tivesse dado o exemplo, então eu vou dar. Lá na história de José do Egito,
toda a Terra, né? Eu acho que é algo que todos têm conhecimento. Toda a Terra passou por 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas primeiro tiveram os 7 anos de fartura, né? E o Egito, ele prosperou durante os 7 anos de escassez. Como que o Egito prosperou? A gente sabe, né? Aquela dinâmica da revelação, Deus revelou o sonho para José, para ele de pão duro, guardar 20% e tal, beleza. Nos 7 anos de escassez, como toda a terra, da mesma forma que toda a terra passou por 7 anos de fartura, igualmente toda a terra estava passando por um momento de escassez. E como só o Egito tinha mantimento e tinha recurso naquela época, os povos, as nações daquela terra, iam comprar no Egito. Só que chegava uma hora que o dinheiro acabava, né? Igual na pandemia, teve muita gente, muito empresário, muitas pessoas que acabaram se suicidando por conta do fechamento, do endividamento dos seus negócios. Da mesma maneira, naquela época, o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabava, as pessoas chegavam no Egito para comprar e o Egito não dava o mantimento. Ah, tadinho, né? Tá passando fome, não tem dinheiro. Eu não estou falando isso que é para você negar para o necessitado. Não é você não dar ao necessitado. É você não dar à pessoa que teve a mesma oportunidade que você teve. A pessoa que teve a mesma chance que você teve. Porque, olha só, quantas pessoas passam pelo Instagram da Sulamita? Quantas pessoas passam pelas lives que ela faz? Quantas pessoas passam pelas palestras que ela faz? E muitas dessas pessoas não entendem que precisam tomar uma atitude. Ou às vezes entendem, mas não querem sacrificar, cortar na carne. E vocês tomaram uma decisão e vocês estão aqui. Vocês estão guardando seus 20% durante os 7 anos de escassez. Vocês estão passando por um processo onde, quando houver uma necessidade, vocês vão estar com as finanças organizadas. O Egito, ele recusava dar os mantimentos para as pessoas que tiveram a mesma chance de mesmo os 7 anos de fartura. E o que as pessoas fizeram nos 7 anos de fartura? Esbanjavam. E quando o recurso acabou, eu não tenho nada para comer, ó vida, ó céus, ó azar. Ó vida, ó céus, ó azar. Não tem dinheiro, não. O que você tem? Pode ir lá, se não me engano, Gênesis 37, se não me engano. O que você tem? Não tem dinheiro, não, acabou. Você tem animais? Tenho. Tá bom, me dá aqui, ó. Seus animais são nossos agora. Toma aqui seu mantimento. O mantimento ia acabar, não ia? Acabou. Voltavam lá para comprar. Ah, o mantimento acabou? Acabou. O que você tem? Ah, só tem minhas terras. Tá bom. Suas terras são nossas agora. Toma aqui seu mantimento. Não tinha nem onde armazenar, mas tinha comida. Perdeu as terras. Agora é tudo do Egito. Olha, não tenho mais terra, não tenho mais escravo, não tenho mais animais, não tenho mais nada. Não? Então tá bom. Agora você vai trabalhar em troca do seu mantimento, em troca do seu alimento. Nada foi dado de graça. Sempre houve uma troca. Por quê? Porque todos tiveram a mesma oportunidade, mas nem todos quiseram viver o mesmo processo. Então, vocês estão agora vivendo um processo. Mas nem todos que estão ao redor de vocês vão querer viver esse mesmo processo. Vocês vão falar dessa mentoria para várias pessoas. Muitas delas vão até encher assim, ó, caramba, poxa, preciso disso, estou precisando. Mas a conversão disso, a mudança entre o entendimento e a ação, essa transição, nem vou botar que 5% dos casos acontece essa transição entre entendo e tomo uma ação na direção de mudar a minha vida. E digo mais, não digo somente na questão de você fazer a mentoria, mas de você começar a mudar os seus hábitos financeiros para sair de uma vida totalmente desequilibrada. Porque a gente não tinha mentoria quando a gente fez, a gente não tinha mentoria financeira. Mas a gente começou a entender e fazer diferente.
a gente fazia pouco com os poucos recursos que a gente... Ou melhor, a gente fazia muito com os poucos recursos que a gente tinha. Mas a gente começou a fazer. Mas nem todo mundo quer fazer. E não é justo que as pessoas que não querem, por escolha, fazer o mesmo que vocês estão fazendo, desfrutem do sacrifício que vocês estão exercendo hoje. Então, por isso que eu estou dizendo, vai haver essa dissonância entre relações, até mesmo por uma questão de ser justo, de justiça, de ser honesto. Honestos com vocês mesmos. Então, assim, é um jogo entre quem tem a vida financeira organizada contra quem não tem a vida financeira organizada. E no jogo, você não dá gol pro time adversário, não. Beleza? Então, entendam bem. O que vocês estão fazendo hoje é em prol do crescimento de vocês e da família de vocês. Não é em prol do crescimento de outros. Se vocês quiserem semear na vida de outras pessoas, por entendimento próprio, aí é diferente. Poxa, Mário, eu entendo que eu preciso semear isso aqui na vida dessa pessoa, por quê? Porque eu vejo, eu tenho uma visão que vai haver um retorno. Diferente, beleza? Se você tem essa ideia, essa expectativa, investe. Agora, que isso não se torne um hábito generalizado, porque aí entra o exemplo de José no Egito. Precisa haver um investimento emocional, um investimento até mesmo financeiro. Por isso que, assim, dentro do nosso código de ética, não é fugiu a palavra agora, não é aconselhável que se faça atendimentos gratuitos, que não se cobre, porque precisa haver um investimento da outra parte. Ela precisa entender que ela está tirando algo, investindo algo, para que seja retornado algo para ela. Não é uma questão mercenária de ter que pagar para ter acesso ao serviço. Não. Precisa haver que a pessoa precisa ter o entendimento que ela faz parte desse processo e que esse processo começa a partir dela. Porque se é algo gratuito, se é algo que não tem nenhum tipo de sacrifício, investimento da outra pessoa, ela não valoriza. Só que a partir do momento que há um investimento da outra parte, e ela, opa, eu preciso desfrutar disso aqui porque eu investi nisso aqui. Então, vocês precisam ter esse entendimento para que a organização financeira de vocês não seja uma muleta para os desorganizados. Beleza? Então, assim, nós encerramos a aula de hoje. Como tem muita gente na aula hoje, eu sei que o Fábio chegou depois aí, mas me falem aí, dentro daquilo que vocês puderam experimentar e perceber da aula de hoje, o que de melhor vocês puderam absorver, qual foi aí a percepção que vocês tiveram da aula de hoje. Fala aí, vou abrir o microfone para vocês, não precisa brigar não, vamos lá. Sem brigar um de cada vez, sem confusão. Um de cada vez.